meu nome é Francisco Vasconcelos, tenho 54 anos, pai de 4 filhos, formado em Engenharia Mecânica. Sou uma pessoa de compromisso, sou uma pessoa de verdade e, no fundo, daí aparece a Voa. Desde logo foi um projeto que me fascinou pelo mundo que era e que eu desconhecia completamente. Sendo este tema fascinante e, no fundo, de grande desconhecimento por parte da maioria das pessoas, entra aqui uma palavra com a qual eu me sintonizo muito, que é servir o próximo, que é um bocado o papel da Voa. E a Voa nasce exatamente nesta lógica de servir o outro. Felizmente, cada vez mais as pessoas aderem a esta preocupação. Paralelamente também à questão da sustentabilidade, é percebermos que a água não é apenas um líquido que passa por nós sem dizer olá. A água é muito mais do que isso e perceber a interatividade que a água tem connosco, perceber que para ela ter essa interatividade precisa também de ter qualidade. A água é super importante naquilo que nos traz, é também muito importante naquilo que nos tira, no processo de desintoxicação. Eu costumo fazer aqui um paralelismo. Um comboio que está cheio e que chega à estação e que não abre as portas para ninguém entrar e sair, é um comboio que passa e não cumpre com a sua função. E é um bocadinho isto, porque a água tem que ter capacidade para integrar nela um conjunto de coisas para cumprir com as suas funções e também tem que ter a capacidade para integrar, na hora de fazer o processo de desintoxicação, de integrar tudo aquilo que não nos interessa e deixar de fora. Não é só esta parte, é parte do processo da regulação da temperatura do nosso corpo, em toda a questão da regulação do pH, é um equilibrador, vá lá, nós somos um corpo elétrico e tudo aquilo que pensamos, os nossos impulsos de informação têm que ser conduzidos por alguém e por isso a importância das cargas elétricas negativas que as águas antigamente de forma natural tinham e que hoje não têm. Uma bateria tem sempre que ter 2 polos, positivo e negativo. Normalmente cá dentro está sempre positivo. Se a água tiver as suas características essenciais, e uma delas é a sua carga elétrica negativa, ela no fundo acaba por passar ao resto do organismo essas cargas negativas, e essas cargas negativas são importantes no nosso processo de saúde, no processo de saúde das células. E o recomendável é que a maior parte da água esteja dentro das nossas células e normalmente é um ambiente de cargas elétricas positivas. Nós, ao bebermos água com carga elétrica negativa, promove o processo de hidratação. Toda a gente sabe que a água é importante, mas ninguém liga nada à água. Vamos estar na presença da água até ao nosso último dia neste mundo. Nós acreditamos que se estivermos com uma água de qualidade, acrescentamos todos os dias alguma coisa. No fundo, apelamos aqui à importância da água na nossa vida, não só pela quantidade, todos acho que conhecem o chavão de nós somos a maior parte da água, mas se calhar se dissermos assim, tem 40 litros dentro do seu organismo de água, é melhor cuidar deles. Todas as características que uma água de qualidade tem, as pessoas não têm a noção. E essas propriedades não estão presentes de forma intrínseca nas águas que estão disponíveis, quer seja uma água de torneira, quer seja uma água garrafada, quer seja mesmo água de fonte. Muitos dos argumentos é que toda a vida bebia água da torneira, o meu pai sempre bebeu água das fontes ou da torneira, morreu já com 90 e tal anos, não faz sentido para mim, vou continuar a beber água da torneira. E esquecem-se que não é só a água que está diferente, também somos nós. Fruto, no fundo, do nosso ritmo de vida, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos. E as águas antigamente tinham mais qualidade naturalmente, pelo processo da terra. Os organismos que são responsáveis pelo tratamento da água que nós consumimos não conseguem perceber que eles são extremamente importantes no processo da qualidade da água. Acabam por tratar a água de uma forma macro. E a água que chega à nossa casa, que é no fundo uma água que já tem por trás um trabalho fantástico, pode ainda ser otimizada. Não nos faz bem de todo consumir, por exemplo, cloro, que faz parte do processo. Mas chega a um ponto eu prescindo deles. Pode ser um promotor de trilometantos, pode ser um promotor de oxidação do organismo, pode ser um agente desequilibrador da nossa tireoide. É dispensável. Quando nós temos uma água na nossa cozinha, ela resolve 3 questões. Resolve a água que nós bebemos, resolve a água que nós utilizamos para lavar os nossos alimentos e resolve a água que nós utilizamos para confeccionar os nossos alimentos. E nós, se conseguíssemos fazer uma análise da água antes de lavar os nossos alimentos e fazer uma análise da água depois de lavarmos os nossos alimentos, nós íamos ter uma água de maior qualidade depois de lavarmos os nossos alimentos. O que significa que há um conjunto de produtos, vá lá, que a água tem, que acabam por ficar retidos na lavagem dos nossos alimentos. Acabamos por perceber que é um bem, que é uma coisa positiva para nós e, portanto, porque é que não é um bem para a minha planta? E porque é que não é um bem para o meu gato? Se há coisa na minha vida que eu, depois de tomar consciência, consegui integrar de forma bastante positiva e consolidada, é o meu consumo de água. É importante beber água e é importante começarmos logo de manhã, porque no fundo de manhã
é quase como se estivéssemos a pôr a máquina a funcionar e ela precisa de água em jejum antes de mais nada. E se nós bebermos os tais 2 copos de água quando acordarmos, se bebermos uma garrafa de água antes do almoço, se bebermos uma durante a tarde, temos com toda a certeza, em termos de quantidade e qualidade, um consumo de água muito acima da média e isso vai com toda a certeza melhorar o nosso estado de saúde e o nosso equilíbrio. Isto não deve ser olhado de uma forma radical. Não é por bebermos hoje um copo de água com um determinado tipo de características que amanhã vamos acordar. Não, o caminho faz-se a caminhar, o processo é gradual e é sempre a somar. E portanto, neste aspecto, acredito que a água não seja tudo, mas tudo é nada sem água.